Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Vinícius Dias e agora eu vou ensinar para vocês a música Can't Stop, da banda Red Hot Chili Peppers. Bom pessoal, pra gente tocar essa música nós temos que estudar um bocado antes, pois apesar de não ser uma música difícil, ela exige uma pegada bem apurada, beleza? Não se esqueça também de assistir a aula e acompanhar as tablaturas através da página da Cifra, lá no site do Cifra Club. E agora nós vamos ouvir a música entendendo as divisões das partes.
This life is more than just a read-through. Para tocar toda a música, eu utilizei dois efeitos, um para a base e outro para o solo. Bom, pessoal, nossa base aqui nós vamos conseguir da seguinte forma, apenas ligando essa distorçãozinha aqui, ó, o modo 2, que é o modo Twin. E nós vamos colocar o drive em aproximadamente 50% e o tone um pouquinho aberto, lá na casa dos 70%. Preamp aí você vai regular de acordo com a sua necessidade, né? Com que faça com que sua guitarra tenha um timbre de extrato bem instalado mesmo. Se você já usa uma extrato, ótimo, é só regular os captadores direitinho que você vai conseguir esse timbre numa boa. Já o nosso efeito de distorção, nós vamos conseguir modificando o drive para o modo 7, que é o MS Modern. Vamos colocar o drive em aproximadamente 80% e o tone um pouquinho aberto, ó, lá para casa dos 65%. Daí é só salvar. A introdução da música é feita com um riffzinho que vem crescendo e logo depois a gente já toca o riff principal, que vai ser feito também durante as estrofes. Olha só. Na introdução da música, pessoal, nós vamos começar tocando essas duas notinhas aqui, ó. A casa 5 da quinta corda e também a casa 7 dessa mesma corda. As notinhas Ré e Mi, né? A gente sempre vai tocar dessa forma aqui, ó. Tocando o Ré primeiro, depois o Mi, ó. Você pode, se quiser, não é obrigatório, mas você pode dar um pequeno puxãozinho aqui, fazendo um pequeno bend, né? Com a notinha Mi aqui também, não tem problema não. Nós vamos repetir essa sequência de duas notas aqui por 5 vezes dentro dessa tablatura aí, ó. Viram aí? Bom, pessoal, na verdade, isso aqui nós vamos repetir por 4 vezes nesse início aqui. E a gente sempre vai dar uma progressão crescendo, né? Ou seja, a gente vai começar tocando bem devagarzinho. E aumentando. Beleza? Depois que a gente fizer essas 4 vezes, igual agora, nós vamos fazer novamente isso, só que porém com uma diferença, né? No que a gente pode dizer aqui do oitavo toque, né? Que seria aqui nessa notinha Mi aqui, nós vamos tocar nessa notinha Si, ficando assim, ó. É a única diferença. E depois nós vamos continuar tocando naquela outra tablatura por mais 3 vezes até chegar, né, no riff principal. E aí nós já vamos para o riff principal. O que você tem que prestar atenção é o seguinte: dinâmica, né, tem que começar fazendo bem de levezinho mesmo. E segundo, você tem que prestar atenção na ornamentação das notas. Pode fazer isso através de um bend. Tem gente, pessoal, eu mesmo já vi o John Frusciante, né, tocando essa música aqui, fazendo um hammer-on. Também funciona. Mas a forma como eu estou passando para vocês aqui é a forma como eu escutei na gravação de estúdio da música, a gravação original. Bom, depois disso nós vamos para o riff principal. Esse riff principal aqui, nós vamos começar tocando uma série, né, de notinhas aonde nós vamos nos orientar pelos acordes escritos nas tablaturas, também na cifra, né? Vocês podem perceber então que nós temos aqui embaixo, ó, um Mi menor
e logo ali nós temos um Ré maior. Não quer dizer que a gente vai tocar um shape desse acorde, vamos tocar esse acorde. Não quer dizer que durante, né, o momento que estiver acontecendo a harmonia da música, o Mi menor, nós vamos fazer isso que ele está indicando. Ó. No caso, ó, nós vamos começar dessa forma aqui. Ó. Vamos tocar na notinha 7 da quinta corda por 2 vezes. Ó. E depois nós vamos tocar aqui. Ó. Isso aqui vai ser meio que um padrão, né? Podemos dizer um pedal, que nós sempre vamos fazer aqui durante todos esses acordes e essa sequência de notinhas. Ó. Nós vamos tocar na 7ª casa da 3ª corda e também na 9ª casa da mesma corda. Ó. Esse inicinho fica assim, ó. É legal, pessoal, sempre também a gente fazer uma espécie de staccato, ou seja, né, não deixar a notinha soando assim, ó. Deixar assim, ó, estalando mesmo e acentuando a nota no início dela, ó. Fica mais legal, dá uma dinâmica melhor pra música, ó. Mais uma vez, ó. Depois nós vamos tocar mais 3 vezes aqui nessa notinha Mi da 5ª corda, ó. E depois fazer isso aqui, ó. Tocar uma vez na casa 7 da 3ª corda. Depois toca uma vez abafada aqui, ó. Né, pra poder ritmar. E depois aqui na notinha Mi, ó. Da 3ª corda. Então esse trecho todo fica assim, ó. Mais uma vez. Depois, pessoal, para fechar esse Mi menor aqui, nós vamos tocar mais 3 vezes aqui no Mi, ó. Ficando assim, ó. Que é aí o que vai preparar a gente para poder ir pro Ré, ó. Depois disso, nós vamos tocar a mesma sequência praticamente, né, usando, ao invés de usar um dedo preso aqui, nós vamos usar a 4ª corda solta. Essa notinha Ré aqui, ó. Mais uma vez, ó. Beleza? E naquela viradinha que a gente tocou as 3 notinhas no Mi, dessa vez nós vamos fazer diferente, ó. Nós vamos tocar uma vez na corda Lá, na 5ª corda solta, e vamos tocar 2 vezes na notinha Ré, da 4ª corda solta. Então, pessoal, eu vou tocar essa primeira tablatura para vocês acompanharem. Beleza? Depois nós vamos tocar no Si menor, isso aqui, ó. Detalhe, pessoal, nesse Si menor eu preciso falar com vocês aqui é o seguinte. O guitarrista da banda, que gravou a gravação de estúdio mesmo, a gravação original, ele utiliza o dedo polegar aqui, ó, o dedão, né, que a gente usa para apoio aqui, para poder apertar, né, essa notinha aqui, que é um Si, né? Porém, né, você vai treinar essa técnica, mas se você não conseguir, né, não tiver o domínio disso aqui legal, você pode utilizar como eu aqui, que estou preferindo tocar com o dedo indicador, né, o dedo 1, não tem problema nenhum também. Bom, nós vamos seguir a mesma métrica que a gente fez no Mi menor, ó, dessa forma, ó. E depois nós vamos tocar no Dó, que seria isso aqui, ó. E aí você pode procurar se orientar bem com os dedos, né? Ou trocar a digitação, ou então manter o dedo 3 aqui em cima, ó, e deixar o dedo 2 e 4 especificamente para tocar aquele padrãozinho lá embaixo, ó. Vou tocar a sequência para vocês observarem, então. Mais lento. Bom, pessoal, isso aqui é o que o guitarrista faz só na primeira vez que esse riff aparece na introdução. Depois ele utiliza mais uma variação. Nessa variação nós vamos ter tudo igualzinho. As únicas diferenças estão aqui, ó. No Mi menor, ao invés da gente tocar 2 notinhas, nós vamos tocar apenas uma, né? Fazendo o restante normal, ó. E no Ré,
Lá no final, que a gente tocava uma vez na quinta corda solta para tocar depois duas na quarta corda solta, nós não vamos fazer isso mais. Nós vamos tocar 3 vezes agora na quarta corda solta, na notinha Ré mesmo, ó. Depois, ó, seguimos normalmente. Beleza? Então, ó, eu vou tocar então uma vez o riff principal, né? E depois a sua variação logo em seguida para vocês verem como é que fica essa ligação. Depois que o vocalista entrar, nós vamos continuar tocando o mesmo riff principal durante os versos. Isso é durante a música toda, tá, pessoal? Depois nós vamos para o refrão, onde nós vamos tocar, ó, o Sol maior, o Ré com quinta e nona, nessa forminha aqui, ó, o Si menor, também o Dó com sétima maior. Olha só. Bom, pessoal, na última vez que a gente for tocar o Dó com sétima maior, né, o Dó maior que está indicando na cifra, antes de cada um dos refrãos, nós vamos ter essa passagem aqui no acorde de Dó com sétima maior. Então, nós vamos formar a forminha dele, ó, e vamos tocar da seguinte forma, ó. Um toque na primeira corda, depois um toque na segunda, e logo em seguida um toque na terceira e na quarta corda juntas, ó. Bom, pessoal, de forma bem livre, quando você estiver tocando com uma banda ou então ensaiando mesmo, você não precisa ficar preocupado, né, se você vai estar tocando apenas uma notinha, você pode deixar isso aqui correr do tempo mesmo. A única coisa que você deve prestar atenção é a indicação que está sendo feita na tablatura para vocês. Isso aqui, ó. Beleza? Isso aqui, então, é esse padrãozinho que eu ensinei durante 5 vezes antes da gente cair no refrão. Bom, pessoal, nós vamos começar nos refrãos, então, tocando no Sol maior, da seguinte forma, ó. Vamos tocar uma vez para baixo, depois mais uma para baixo e outra para cima, depois duas alternadas, para baixo e para cima, porém percussivo, ó. Mais uma vez, ó. Depois vamos para o Ré com quinta e nona, tocando uma para baixo, uma para cima, fazendo igual o Sol, ó. Olha só a passagem do Sol pro Ré, ó. Mais uma vez, mais lento. Depois disso, vamos para o Si menor. No Si menor, nós vamos seguir a mesma forma do Sol maior, olha só. Então, vamos tocar esse ritmo até o Si menor, ó. Depois nós vamos para o Dó com sétima maior. Nesse acorde aqui, nós vamos tocar uma vez para baixo, uma vez para cima, depois 5 toques alternados começando para cima.
Então vamos tudo lentinho até o Dó com sétima maior, ó. Um pouquinho mais rápido. E no refrão, pessoal, nós ainda vamos ter uma variação que é lá no final, quando a gente estiver saindo do refrão e indo para outra parte, ó. Nós vamos tocar o Si menor uma vez para baixo, ó, e depois o Dó com sétima maior também uma vez para baixo. Então vamos fazer como se fosse uma das últimas vezes, a última vez, quer dizer, do refrão, né? Preparando para outra parte já. Bom, pessoal, a partir de agora a música se repete e só depois do segundo refrão nós vamos ter coisa nova, que é o interlúdio. Para tocar o interlúdio, nós vamos fazer uma sequência com base nos seguintes acordes: Mi menor, Ré com quinta e nona, Si menor e dessa vez o Dó maior. Confere aí. Wait a minute, I'm passing out, win or lose, just like you. Far more shocking than anything I ever knew. How about you? 10 more reasons why I need somebody new, just like you. Far more shocking than anything I ever knew. Right on cue. Bom, pessoal, aqui no interlúdio nós vamos tocar aquela sequência de acordes que eu ensinei para vocês, só que dessa vez sem necessidade de ter algum diagrama ali do lado, né? Nós vamos ter apenas a indicação em cima da tablatura quando houver mudança do acorde. Bom, para a gente entender aqui também o que vai acontecer é o seguinte: nós vamos sempre tocar só para cima nesse início todo aqui. O último acorde apenas que nós vamos ter uma variação no ritmo. Então sempre para cima, e se você quiser, você pode estar tocando uma batida para baixo entre cada uma dessas batidas para cima para poder contar o tempo. Vale entender também que nós vamos tocar a sequência de acorde Mi menor, Ré com quinta e nona, Si menor e Dó maior por 4 vezes, sendo que em cada uma dessas 4 vezes nós vamos ter um padrão. Vamos começar então a primeira parte aqui, a primeira vez que nós vamos fazer a sequência. Nós vamos começar dessa forma no Mi menor, ó. Depois nós vamos para o Ré com quinta e nona com uma alteraçãozinha no último toque, ó. Vocês viram aqui que nesse último toque eu tirei o dedo 4 aqui da sétima casa da terceira corda e coloquei na sétima casa também, só que da primeira corda, ó. Né? Depois nós vamos para o Si menor, tocando também 4 vezes, né? Só que porém as duas últimas com alteração, ó. Depois a gente vai pro Dó maior. Mas antes, ó, na primeira e na segunda vez normalmente, ó. Depois a gente faz aqui, ó. E depois isso. Para poder ir pro Dó. Né? O Dó também colocando o dedinho 4 aqui na notinha lá, que já vai preparar para a gente poder voltar pro Mi menor, onde é a segunda parte, né? A segunda vez que nós vamos repetir. Bom, pessoal, essa primeira vez não vai se repetir em nenhuma parte não, mas é bom que você preste atenção na variação do Ré com quinta e nona e também do Dó maior, pois ela vai se repetir durante toda essa parte, ó. Então olha só, o primeiro trechinho novamente, ó. Agora vamos para o Mi. Mi menor com uma variação agora.
Vocês viram que no último toque aqui, eu tirei o dedo 2 da oitava casa da segunda corda, passei para a primeira. Ficando assim, ó. Depois, Ré com quinta e nona, da mesma forma. Si menor, sem nenhuma alteração agora. E Dó maior, com aquela mesma alteraçãozinha, ó. Preparando já para voltar para o Mi menor e repetir a terceira vez. Então essa segunda parte aqui, pessoal, que eu fiz, vai se repetir mais ou menos também na quarta. Então é bom prestar atenção novamente, ó. Na terceira parte agora, nós vamos tocar o Mi menor normalmente, o Ré com quinta e nona com a variação, o Si menor normalmente e o Dó com a variação, ó. E aí, nessa última parte, nós vamos tocar como se fosse na segunda, porém com uma diferença lá no último Dó. Beleza? E agora nós vamos fazer isso aqui, então. Vamos tocar esse ritmo aqui, ó. Começando tocando um toque para baixo. Depois 4 toques alternados. Começando assim, ó. Para baixo, chegando até esse aqui, né? Depois 7 toques alternados, começando para cima. Agora nós vamos ativar a distorção para tocar o solo, que é bem tranquilo. Bom, pessoal, o solo da música aqui é bem tranquilo também. É só você pegar a orientação das partes que nós vamos tocar, ó. A primeira parte nós vamos fazer isso aqui, ó. Então, ó, nós vamos começar tocando da seguinte forma. Vamos fazer um bend da casa 15 para a casa 17, ó. Vamos segurar esse bend até o som acabar mesmo. Depois vamos fazer isso aqui, ó. Depois essa frasezinha na pentatônica, ó. Depois nós vamos para a segunda parte, onde nós vamos fazer esse bend mais agressivo ainda, ó. Depois a gente faz um Lá na casa 17 para a casa 19 agora, voltando com o release para depois tocar na 15, ó. Depois fazemos a mesma coisa, porém na casa 15 para 17. Depois encerramos assim, ó. Depois que a gente fizer essa frasezinha aqui, ó, a gente ainda puxa um slidezinho para trás aqui. Espera um tempinho na casa 12 e puxa um slidezinho, ó. Olha só então o solo completo mais lento, ó. No final da música, o riff principal vai ter uma pequena alteração. Olha só.
words when I need you. This life is more than just a read-through. Essa variaçãozinha do riff principal que acontece no final da música, pessoal, ela é bem simples. Ela vai ser em cima daquele acorde de Dó maior, né, que o riff já orientou para vocês. Nós vamos tocar então o Si normalmente, né? Vamos começar do Si, ó. Depois a gente vai fazer isso aqui no lugar do Dó. Nós vamos fazer um pull-off da casa 9 para a casa 7. E vamos tocar mais uma vez aqui na 7ª casa, ó. Beleza? Isso aqui nós vamos repetir por 5 vezes, ó. Só que nessa última ainda tem mais um toquezinho na 7ª casa para terminar. Então olha só. Dica agora, pessoal, em algumas versões ao vivo, eu já vi os guitarristas da banda fazendo isso aqui, ó, puxando um pouquinho o bend aqui na casa 9 para depois voltar, né, para casa 7 aqui, ó. Funciona também, mas se você quiser seguir a gravação de estúdio, né, que o Frusciante faz, é isso aqui. Mas, se preferir tocar como o Josh faz também, pode fazer isso aqui. Bom, pessoal, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido mais essa. Qualquer dúvida ou sugestão, só deixar um comentário pra gente. E não se esqueça de seguir o Cifra Club nas redes sociais para ficar por dentro das últimas novidades, ok? Um abração e até a próxima.